Nosso entrevistado de hoje é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o Fernando Molica está ao lado do governador, direto do Palácio Guanabara. Molica, é time reunido, né? Boa noite para você, boa noite também ao governador Wilson Witzel. Boa noite, Mona. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Como você disse, estamos no Palácio Guanabara, que é a sede do governo fluminense, e aqui à minha frente está o governador Wilson Witzel, que vai falar principalmente sobre essa questão do coronavírus que preocupa a todos nós. Governador, boa noite, obrigado por essa entrevista. O senhor vem tomando medidas muito duras em relação ao coronavírus. Hoje mesmo o senhor publicou um decreto que inclui uma proibição de viagens de ônibus interestaduais para o Rio de Janeiro, ônibus que saiam de estados onde já há infecção. Isso, inclusive, inviabiliza o transporte de ônibus entre Rio e São Paulo. Essas medidas duras são mesmo necessárias? Infelizmente são, Molica. Nós estamos fazendo aquilo que os técnicos da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, estão nos orientando. No mundo inteiro, a doença se espalhou e cada país adotou uma forma de agir mais rápido ou mais lento. Alguns países retardaram medidas mais duras, como a Itália, e o resultado foi uma tragédia humana, com pessoas tendo problemas respiratórios e não podendo ser levado para a CTI. Então, isso realmente causa uma comoção mundial e países como a Coreia do Sul, que tomaram medidas mais duras para poder impedir o contágio da doença, pedindo às pessoas para ficarem em casa, interrompendo o fluxo do transporte público, colocando em home office, ou seja, uma série de atividades que eram feitas nas ruas que não são mais realizadas, eventos, shows, cinemas, a segregação das pessoas para impedir que o vírus se alastre rapidamente e permitir que, mesmo que ele se alastre, num espaço de tempo maior, nós tenhamos hospitais para poder receber as pessoas que vão ficar doentes. Se nós nada fizermos, daqui a 3 semanas teremos 30 mil pessoas contaminadas. E isso significa mais de 1.500 idosos que são mais vulneráveis, tendo que ser internados em CTI. E hoje nós não temos esses leitos. Nós teremos daqui a 30 dias 300 leitos e daqui a 60 dias 600 leitos, mais o da rede privada, que deve somar em 1.200 leitos. Então, é uma situação muito grave. Antes de passar para São Paulo, o senhor teme um colapso aqui no Rio de Janeiro ou na região sudeste? Colapso na saúde? Na saúde, nas relações de trabalho, na relação econômica. Há o risco de uma situação muito grave? Nossa preocupação agora é com a saúde das pessoas, né? A preocupação econômica vai ser depois. Agora, a preocupação nossa é salvar pessoas. E nós vamos fazer tudo que for possível para salvar essas pessoas. Colocar recursos financeiros que nós temos para poder fazer os hospitais de emergência, para contratar os equipamentos, para poder atender a população. E a questão econômica, nós vamos ter que decidir depois. Nós vamos ter que reunir os governadores, vamos ter que reunir o presidente, o ministro da Economia, para nós encontrarmos qual vai ser a solução, não só para o Rio de Janeiro, mas para o país. Mas a preocupação agora é a questão humanitária. Temos que salvar as pessoas mais velhas, que é as que vão ser contaminadas pelos jovens que ainda não entenderam totalmente. Nós já temos um grande número de pessoas que já entendeu, acredito eu, 30% da população, mas muitas pessoas ainda têm que trabalhar, porque o comércio está aberto. Agora, com essa determinação nossa, durante essa semana, segunda, quarta-feira, acredito eu que haja uma diminuição sensível das pessoas nas ruas e os estabelecimentos comerciais vão estar fechados e o final de semana, espero eu, a praia esteja vazia. Mona, Dani. Governador, Mona Lisa Perrone, aqui de São Paulo, estudando sobre toda essa questão do Rio de Janeiro hoje, eu tive a informação sobre aquele projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de 2 parlamentares, do PT e também do PSDB, sobre a possibilidade de transformar
os leitos dos hotéis do Rio de Janeiro em locais para receber turistas que estiverem em quarentena, né? Turistas que vieram de locais onde há circulação ou para os doentes. O senhor, como a principal autoridade do Rio de Janeiro, o que o senhor acha desse projeto? O senhor acha que é viável? É viável, agora isso já estava sendo trabalhado pela Secretaria de Turismo. Nós já estamos em contato com alguns hotéis, pequenos hotéis, para poder receber essas pessoas que estão no turismo, agora no nosso estado, em outros hotéis e que, uma vez infectados, eles possam ser levados para esses hotéis. Casos mais graves vão ter que ser hospitalizados. Então, os hotéis serviriam apenas para hospedar os infectados para ficar na quarentena até que eles tenham adquirido imunidade. Mas isso já estava sendo trabalhado, o secretário Otávio Leite já havia avisado isso na nossa reunião de secretariado, que nós estamos fazendo desde a quinta-feira da semana passada. Eu já tinha falado isso com a rede hoteleira e conversado, e a lei é bem-vinda, mas independente da lei, nós vamos fazer, porque isso é uma questão humanitária e há estabelecimentos hoteleiros que estão já conversando com o nosso secretário Otávio Leite para resolver esse problema. Governador, boa noite. Quem fala aqui é Daniela Lima, também da CNN Brasil, em São Paulo. Eu escutei o senhor dizendo que a prioridade, é claro, nesse momento é a saúde das pessoas, mas é inegável que o Rio de Janeiro é um estado que funciona em lógica de penúria há alguns anos. Medidas que foram adotadas, algumas inclusive anunciadas hoje, vão diminuir bastante o fluxo do turismo no estado. Minha pergunta é, o dia seguinte do Rio de Janeiro, o senhor já conta com alguma ajuda do governo federal? Porque antes já não estava fácil, né? A lógica diz que o amanhã vai ser ainda mais difícil. É verdade, e não só o estado do Rio de Janeiro, né? A doença vai atingir todos os estados do Sudeste, é uma doença que se alastra e nós podemos conter esse alastramento, mas ela vai se alastrar. A perspectiva é que nós tenhamos vários estados com infectados e com a paralisação da economia do Sudeste, todo o país vai sofrer com isso. Então, é evidente que a economia do Rio é que vai sofrer mais, porque junto com o problema do coronavírus tem a questão do royalties do petróleo, que acredito eu também seja uma situação que vai perdurar. Não sabemos quanto tempo nem qual vai ser o valor do barril do petróleo nos próximos meses. Eu estive com o embaixador da Rússia, com o embaixador da Arábia, e eles trabalham com $40 o valor do barril do petróleo, e nós vamos fazer os cálculos aqui no estado. Nós temos aí um leilão no final do ano da SEDAI e as contas que nós temos até o presente momento, elas estão equilibradas, mas com a paralisação do mercado como um todo, não só do Rio, mas São Paulo, Minas Gerais, todo o Sudeste vai sofrer, o PIB do país vai ficar impactado. Hoje um banco suíço já emitiu uma nota dizendo que o PIB do Brasil é 0 esse ano. Então, tudo isso é uma preocupação de todos nós, governadores, do presidente da República. Nós vamos ter que nos reunir em algum momento, e espero que seja logo, para que a gente possa fazer esse trabalho de encontrar uma solução para o Brasil, como os Estados Unidos encontrou, como a Rússia encontrou usando seus fundos soberanos, o Fed que está colocando $1 trilhão de dólares na economia americana, a Europa, o mercado comum europeu vai colocar 75 bilhões de euros, e no Brasil não vai ser diferente, né? Toda a América Latina vai sentir esse impacto e nós vamos ter que encontrar uma solução. Mas nosso problema agora, nossa preocupação é salvar as vidas humanas. E essa é a nossa principal meta, estar preparado, Molica, para poder enfrentar essas mortes que vão ocorrer. Infelizmente, pessoas que são mais debilitadas não vão conseguir superar as dificuldades respiratórias e outras que a gente puder salvar. Infelizmente, é o que nós estamos trabalhando agora. O governador... O número de leitos que hoje estão disponíveis... Desculpe, Dani, só para... O senhor tem ideia do número de leitos hoje que estão disponíveis, leitos comuns e leitos de UTI, na rede pública do Rio de Janeiro? A rede pública
perto de zero, né? O leito que nós temos hoje é o que estão sendo disponibilizados com o fim das cirurgias eletivas. Então, nós trabalhávamos com uma fila de cirurgias eletivas e de emergência e, em hipótese alguma, nenhum lugar do mundo estava preparado para receber 300 pacientes de internação com respirador. Nenhum lugar do mundo. Agora, nós estamos tendo tempo de nos preparar. Por isso, as medidas duras. Tirar as pessoas da rua, reduzir o transporte, fechar o comércio, fechar as praias, né? As praias hoje já estão vazias praticamente e vão continuar assim pela própria colaboração da população. Eu tenho que dizer que o nosso povo fluminense tem colaborado muito, eu tenho recebido muitas mensagens de colaboração e as pessoas estão entendendo. Os bares à noite também estão ficando vazios, porque infelizmente é uma necessidade, é uma questão humanitária. E nós estamos nos preparando, estamos com um hospital sendo preparado, vamos construir mais 2 hospitais de campanha, 3 hospitais de campanha em 3 locais que já definimos hoje com o secretário Bruno Casuíro. E com isso, em pouco mais de 20 dias, nós já teremos praticamente pronta a possibilidade de termos, ao final desses 30 dias, 300 leitos de CTI, mais os que vagarem ao longo desse período que nós cancelamos as cirurgias eletivas. Então, considerando as medidas que tomamos, considerando os leitos que vamos ter e o período que nós vamos ter que atravessar de 60, 90, acredito, 90 dias, nós vamos poder salvar aqueles pacientes que forem possíveis de serem salvos. Governador, mais uma vez aqui, Mona Lisa Perrone, de São Paulo. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu um contingenciamento mais efetivo, até com fechamento de fronteira, proibição de chegada de aeronave do exterior. Ele disse que é necessário uma atitude mais efetiva, mais forte. O senhor acha que o momento é de atitudes mais fortes em alguns locais, por exemplo, Rio, São Paulo, ou ainda não? Concordo plenamente com o presidente Rodrigo Maia. Nós trabalhamos com estatística, trabalhamos com dados técnicos, né? Eu não posso dizer para os infectologistas que eles não estão corretos. Recentemente, ontem mesmo, lá na Inglaterra, havia um posicionamento da autoridade sanitária de que eles não iriam fazer as restrições de locomoção. Depois dos anúncios dos Estados Unidos de que pode haver 2 milhões de mortos, eles voltaram imediatamente atrás e hoje, pelo menos que está na grande imprensa, que eles vão adotar medidas restritivas. O próprio presidente Trump já fechou as fronteiras, cancelou os voos com a Europa, a Alemanha também está sendo muito pressionada agora para poder tomar o mesmo procedimento. E aqui no Brasil não pode ser diferente, ainda mais um país que tem dificuldade de recursos. O mundo está se fechando e é um prazo de 90 até 6 meses em que o mundo vai estar paralisado. Pelo menos nesses lugares onde ainda a doença está avançando muito. É uma questão humanitária, nós temos que pensar nos mortos, né? A gente pensa logo na nossa família, né? Eu estava falando aqui com o Molica antes, eu tenho meus pais com 80 anos e a gente fica agoniado pensando que, imagina se eles vão ser acometidos dessa doença, a gente vai ficar totalmente vulnerável a isso. Então, é muito triste. Então, para isso estamos tomando essas medidas. Eu concordo com o presidente Rodrigo Maia. Agora, isso vai ter um impacto mundial. O problema não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, nós vamos ter que discutir essa questão no Brasil, discutir no mundo, porque todos seremos impactados. Governador, de novo, Daniela Lima. Hoje o presidente Jair Bolsonaro, agora há pouco nós exibimos aqui na CNN Brasil, fez uma nova fala à imprensa, num tom diferente aí sobre o enfrentamento ao novo coronavírus. Ele chegou a falar que amanhã vai fazer uma reunião entre o Palácio do Planalto e todos os outros chefes de poderes, incluindo aí também o presidente do Tribunal de Contas da União. O Palácio do Planalto já entrou em contato com o governo do Rio de Janeiro? O senhor espera para os próximos dias uma ação mais coordenada? Os contatos seguem restritos ao ministro Mandetta da Saúde? Por enquanto, não recebi nenhum convite para participar de nenhuma reunião. O meu secretário de Saúde tem conversado com o ministro Mandetta.
nós, governadores, temos conversado entre nós sobre possibilidades que tenhamos para oferecer e há uma reunião marcada para o dia 24 em Brasília. Alguns governadores estão com dificuldade de se locomover e outros insistem em fazer a reunião. Eu sou um dos que insiste em fazer a reunião presencial para facilitar essa conversa e o diálogo. E o governador Dória também insiste. Então, nós estamos à disposição, nossos técnicos estão à disposição. Eu tenho defendido que nós precisamos de um plano emergencial nacional. Não adianta agora querer fazer empréstimo para o estado A, para o estado B. Nós não temos condições de pagar empréstimo. Há uma redução da produção econômica do estado, de todos os estados. O que nós temos é que lançar mão das reservas que nós possuímos. Nós estamos debatendo a PEC 187, que é a PEC dos fundos. Vamos acelerar a discussão dessa PEC e distribuir esses fundos de forma mais imediata. Eu defendia a constituição de um fundo ressegurador da dívida federativa para alavancagem internacional, com o empréstimo internacional, mas hoje, com a falta de liquidez no mundo, com a dificuldade que nós estamos tendo diante dessa crise mundial, a situação que nós temos que hoje lançar mão é dos nossos fundos que nós temos hoje, não os fundos que estão aí na PEC 187. E eu também defendo, embora isso possa ser melhor debatido com o mercado financeiro, apesar de algumas críticas, a utilização das reservas cambiais, mas pela situação emergencial que nós estamos vivendo. Então, eu acredito que seja uma discussão que tem que ser levada. Eu sou sempre, decido sempre com base naquilo que os técnicos me dizem. Eu já recebi algumas críticas a respeito do uso das reservas cambiais e sou plenamente acessível a discutir essas questões. Mas uma solução terá que ser tomada. Governador... E fazer empréstimo, Lei Mansueto, todas essas possibilidades eu acho muito difícil hoje. Governador, a gente está com pouquíssimo tempo, me avisa aqui a Monalisa Perrone. Eu só queria um comentário do senhor sobre as declarações anteriores nas quais o presidente disse que havia certo histerismo, citando medidas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Que escapou aqui o ponto. Vou Você pode repetir o o finalzinho, por favor? Claro, eu gostaria que o senhor comentasse declarações anteriores nas quais o presidente disse que havia certo histerismo em medidas tomadas por Rio de Janeiro e São Paulo. Diante da declaração última que você me relatou, eu entendo que ele fez uma reconsideração. Eu fui juiz durante quase 20 anos e várias decisões que eu tomei foram objeto de embargo de declaração e eu fiz a minha reconsideração com fundamentos mais aprofundados ou aqueles até mesmo que eu não tinha enxergado por tanta obscuridade na decisão. Não acredito que o presidente Bolsonaro tenha observado atentamente tudo o que está acontecendo, analisando o cenário, foi evidentemente convencido de que as medidas que têm que ser tomadas são medidas mais duras e com essa declaração dele eu me sinto mais confortável de ver que o presidente voltou a sua atenção para esse problema nacional. Espero que nós possamos em breve ter uma solução econômica e uma solução humanitária para as pessoas que mais precisam da nossa atenção. Governador, o decreto que o senhor publicou hoje tem proibições e tem recomendações. Essas recomendações, como por exemplo relacionadas a bares, restaurantes, a shopping centers, voos para o Rio de Janeiro, podem se transformar em proibições? Quais serão os próximos passos, os próximos decretos? Olha, direito é aquela velha máxima, né? A hermenêutica tem espaço para várias opiniões. Eu defendo que sim, que eu posso fechar loja, fechar shopping, eu posso interditar praia, fazer internação compulsória. O Código Penal me autoriza a fazer qualquer tipo de intervenção mais drástica pelo estado de necessidade. Estou defendendo vidas alheias. Não obstante, há sempre no judiciário entendimentos divergentes. Então, eu prefiro, para não causar nenhum tipo de demora na atuação, o Ministério Público hoje mesmo, o doutor Gussen, já se colocou à disposição para analisar todas as questões que forem necessárias, uma intervenção mais drástica, inclusive com o fechamento das lojas, aglomerações, para pedir essas medidas via judiciário. O judiciário está de plantão, final de semana inclusive. Então, amanhã,
eu vou fazer uma reunião, avaliação do cenário, na sexta-feira farei outra reunião com o Ministério Público e vamos levar as demandas que nós tivemos interesse em que haja uma intervenção judicial. Como digo, as praias, por exemplo, é jurisdição federal. Mas, da minha parte, farei tudo de forma bastante razoável. Se eu entender, e já me manifestei semana passada no sentido da internação compulsória, fui criticado, pelo menos uma publicação jornalística disse que há divisão no Supremo Tribunal Federal, eu respeito a casa e, para não causar problema, a gente vai pedir a decisão judicial. Tá certo, governador Molica? Muito obrigada a vocês, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelos detalhes aqui ao vivo na CNN Brasil.